E hoje eu vou chamar a Luísa, que é embaixadora também do projeto, para conversar com a gente um pouquinho sobre vida digital. Luísa chegou, vou chamar ela para conversar com a gente. Luísa tá entrando na live agora. Oi, Amanda! Oi, tudo bem? Tudo! Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Me ver direito? Eu tô, você tá me ouvindo? Sim. Tá. Só um minutinho, tá no interior. Tô ouvindo. Então tá bom. Então, Lu, Bom te conhecer agora ao vivo, né? Que a gente só tava conversando por mensagem. Sim. Bom, agora poder ver seu rostinho. Quem sabe depois dessa quarentena a gente consegue se encontrar de vez, né? Vamos sim, vamos marcar em algum museu, alguma exposição, alguma coisa. Com certeza. E aí eu queria começar a live pedindo pra você se apresentar um pouquinho. Pra gente contar quem é você, o que você faz. Tá ótimo. Bom, eu sou a Luísa, meu nome é Luísa. Eu sou criadora de conteúdos sobre arte e cultura no meu Instagram, que agora tá aqui marcado, Florindo Linhas. E desde 2018 que eu comecei esse projeto. Florindo Linhas, na verdade, ele existe desde 2015, 2016, eu não lembro exatamente, mas eu utilizava essa página muito para divulgar as artes que eu produzia, os pensamentos que eu tinha em relação à produção artística mesmo. E aí, em 2018, eu resolvi redirecionar esse perfil para tornar ele uma página de compartilhamento de dicas culturais e de... Ai, muito obrigada, achei a jaqueta muito cool, obrigada! O Thiago é um fofo, gente, conheçam o trabalho dele, ele é espetacular, ele fala muito sobre criatividade, inclusive hoje a gente está falando sobre páginas que inspiram a gente, né, que a gente vai falar. A página dele é uma página muito legal que traz conteúdos muito ricos sobre como a gente pode se inspirar e ser criativo mesmo aí nos nossos dia a dias. E, enfim, voltando para o Florindo Linhas, aí desde então, desde 2018, eu tenho trabalhado e feito uma programação cultural da semana, toda semana apresentando para as pessoas coisas que tem para fazer na cidade de São Paulo. E à medida que a quarentena foi, enfim, passando a existir, passando a ser a nossa realidade, eu redirecionei essas programações para coisas para a gente fazer na nossa cidade, na nossa cidade não, desculpa, no nosso dia a dia, no nosso isolamento social, que podem de alguma forma ajudar a gente a tirar algum proveito dessa situação. Uhum. E aí com isso também, né, o produto disso tem sido o Museu do Isolamento Brasileiro, que foi um museu que eu criei nesse período de quarentena, justamente para ajudar os artistas a terem um pouco mais de visibilidade nesse momento de isolamento social e, além disso, também ajudar as pessoas a terem outros tipos de conteúdos para consumirem, que não apenas esse bombardeamento de informações que a gente está recebendo o tempo inteiro, assim, né? Uhum. E aí, pensando nisso, né, as perguntinhas aqui que eu separei, eu queria saber o que te motivou, sabe, para começar com o seu perfil mesmo, Florindo Linhas, e como que você tá seguindo com ele agora na quarentena, como que tá sendo para você readaptar, né, o seu perfil, porque a gente não tá conseguindo ir em museus fazer absolutamente nada que não seja fora da nossa casa. Uhum. E mesmo assim você continuou produzindo conteúdo e alimentando o seu perfil. Então, o que me motivou a criar o perfil, acho que foi um pouco a ideia de que quanto mais informação a gente tem em relação a determinados assuntos, mais a gente se interessa por esses assuntos. E eu via que, apesar de ter muita gente boa produzindo arte, produzindo exposições muito legais no Brasil e tudo mais, às vezes essas informações, por elas chegarem de uma maneira um pouco mais difícil pra gente, ou por às vezes a gente não ter tanto acesso de uma forma mais fácil a essas informações, a gente acaba não se interessando tanto por isso.
Então, o meu projeto, ele surgiu dessa ideia, né? Eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora do país, que me abriu muito os olhos para coisas que eu... eu morava fora e muitas vezes eu não tinha o que fazer quando eu estava sozinha. E aí eu comecei a ver que, por ter muita informação fácil sobre arte e cultura nesse lugar que eu estava, eu me interessava muito por isso. E aí eu comecei a pensar, por que não ter isso dentro do nosso país? E aí, em 2018, eu sofri um acidente de coluna e que foi um isolamento social para mim também, um pouco... bem diferente do que a gente está vivendo agora, porque agora é uma questão global e tudo mais, mas eu tive que ficar um tempo deitada, enfim, na minha casa. E aí foi um momento que eu virei e falei, eu acho que talvez, deixa eu tentar, sei lá, tirar uma limonada desse limão, assim, sabe? Deixa eu tentar, às vezes eu preciso parar, às vezes eu preciso estar em casa, às vezes eu preciso aquietar um pouco a minha cabeça para conseguir, de fato, colocar em prática esse projeto que eu tanto almejei e que eu acho que pode ser tão benéfico para as pessoas e para mim, né? Para minha vida profissional e tudo mais. Então, foi nesse momento de isolamento meu, assim, que eu resolvi colocar em prática. Então, essa motivação, ela veio também de uma vontade minha, mas também veio de um processo de isolamento meu e de reflexão minha que me levou a querer criar alguma coisa que fizesse bem para mim e fizesse bem para o mundo. Uhum. Que interessante isso, né? Tanto agora, nesse momento, que tem tudo a ver com o que a gente está passando, de se isolar e de pessoas começarem a produzir, quanto de ser algo produtivo e acessível para as pessoas, né? Porque pensando nessa questão, principalmente do mundo da arte, é algo que as pessoas às vezes se interessam, mas não é algo que vai à frente, porque não é algo didático que explicam para elas, sabe? Sim, total. Eu acho que, eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa inconsciente minha, assim, mas eu acho que eu tiro muito proveito desses momentos de isolamento. Eu não sei, tô chegando a essa conclusão, porque quando eu fiquei isolada na minha casa, eu criei Florindo Linhas. E quando agora a gente tá isolado nesse momento de, enfim, isolamento social global, eu resolvi criar o Museu do Isolamento. E eu não tô falando isso pra ninguém começar a criar do nada uma ideia e colocar em prática. Eu acho que em muitos desses momentos a gente acaba sentindo uma pressão para produzir, para ser criativo, para criar coisas novas. E eu acho que não é isso, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos de isolamento social e de, enfim, privação das coisas que a gente tem, para tentar olhar para dentro da gente, para tentar olhar o que tem dentro da gente que a gente pode utilizar para a gente, e se isso for bom para o mundo também. Então eu acho que hoje eu dei uma entrevista para a UOL sobre o Museu do Isolamento. E ela me perguntou, qual dica que você poderia dar para os artistas, quer dizer, para os artistas não, para as pessoas que não são artistas, mas que querem desenvolver o seu olhar artístico nessa quarentena. E aí eu falei, olha, eu acho que a coisa mais rica que a gente pode fazer nesses momentos de isolamento, nesses momentos de privação, é tentar olhar para aquilo que a gente não olhava antes, assim, sabe? Quais são as cores que você usa, que quando você se veste fazem você se sentir feliz? Qual o horário do dia que você acha que o céu tá bonito e que isso de alguma forma te faz bem? Então eu acho que não necessariamente você precisa criar um projeto para inspirar e para tirar alguma coisa benéfica do momento de isolamento que você tá vivendo, assim. Eu acho que se você conseguir minimamente mudar o seu olhar sobre as coisas, tentar enxergar aquilo que você no dia a dia às vezes não enxergava naturalmente, eu acho que isso já é um avanço para quem está em casa e para quem quer de alguma forma tirar proveito. Eu acho que a gente às vezes fica se cobrando para ser produtivo, fica se cobrando para o tempo inteiro ter ótimas ideias, às vezes parece uma competição de produtividade, sabe? Não é, às vezes esse momento ele justamente serve para a gente conseguir olhar pra gente, conseguir enxergar o que a gente pode mudar na gente e o que
essa pequena coisa também pode eventualmente colaborar para o mundo. Acho muito importante você falar sobre isso, né? Porque às vezes eu vejo pessoas aqui mesmo no Instagram se mostrando 100% criativo o dia inteiro e outras pessoas, tipo, o mundo vai acabar 100% também o dia inteiro. Eu acho que é importante a gente saber equilibrar isso, sabe? Que vão ter momentos que a gente vai ser criativo, sabe? Independência para produzir um conteúdo ou criativo para nós mesmos. Ou vai ter momentos também que a gente vai achar que o mundo vai acabar e tá tudo bem. E tá tudo bem as duas coisas acontecerem. Sim, eu acho que daí vem a importância também da gente seguir as pessoas certas pra gente, né? Sim. Tem pessoas que às vezes a gente segue e que só deixam a gente ansiosa, assim, sabe? Por mais que o conteúdo da pessoa pode ser que seja legal, pode ser que tenham algumas coisas que inspirem a gente, que façam bem, às vezes aquela pessoa, ela posta tanto, ela, tipo, tenta se mostrar o tempo inteiro tão firme, tão produtiva, que às vezes isso acaba angustiando a gente, né? Sem que a gente perceba. Então eu acho que um movimento legal para as meninas que querem também conseguir se desbitolar nesse momento e conseguir enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, tanto na sua vida quanto, enfim, no mundo como um todo, eu acho que talvez seja tentar olhar para esses perfis e ver quem que de fato te faz bem e quem, apesar de ter um conteúdo legal, não te faz bem, porque pode ser que, tipo, existe algum influenciador, existe algum perfil que você segue, que você pode gostar, mas nesse momento não tá te fazendo bem. Então, por que você também não pode, durante um tempo, parar de seguir essa pessoa e depois você volta para que aquilo, enfim, mais para frente possa fazer sentido pra gente, assim, porque também esse bombardeamento de informação, esse bombardeamento essa competição de produtividade às vezes pode ser muito mais nociva do que fazer bem de fato pra gente, né? Sim. Eu acho que também é muito importante pra gente pensar enquanto produtor de conteúdo nessa rede, né? Porque qualquer pessoa influencia outra pessoa aqui, seja a que tem 100 seguidores ou a que tem 1 milhão de seguidores, você em algum momento vai influenciar outras pessoas com o que você está fazendo. Então acho que também é muito um momento da gente pensar dos conteúdos que a gente produz mesmo. Porque, por exemplo, quebrar a quarentena e ir para casa de um amigo, de uma amiga, pode ser tóxico para outra pessoa que não está conseguindo ficar bem em casa. Com certeza. Encontrar a família. Então a gente também é um momento de pensar no que a gente está produzindo, sabe? Porque você também influencia outras pessoas. Com certeza, eu acho que assim, todos nós em alguma medida somos influenciadores da nossa família, dos nossos amigos, do mundo que a gente vive, do bairro que a gente mora. Então eu acho que eu tenho falado muito sobre essa questão da gente entender que o nosso like, que o nosso follow, que o nosso comentário são também atos políticos. Então a gente tem que sempre ser muito responsável em relação ao conteúdo que a gente compartilha nas redes sociais e também a como que, enfim, mesmo que você tenha 50 seguidores, como que você posiciona o seu like, sua curtida, o seu compartilhamento, né? Porque às vezes se você demonstrar que você está, mesmo em tempos de isolamento, fazendo alguma coisa que não é ok, tem pessoas que vão virar e falar, já que essa pessoa está fazendo isso, e eu gosto dela, ela é minha amiga e tudo mais, não vejo problema em eu também fazer. Então eu acho que é muito delicado, tipo, em todas as, não só, claro que os grandes influenciadores e tudo mais, eles têm um papel muito mais importante nisso, porque eles influenciam toda uma rede. Mas qual é a sua rede, sabe? Quem faz parte do seu núcleo, quem faz parte da sua vida, que tá vendo seus stories, que te assiste, que tá lá consumindo de uma certa forma os seus conteúdos, sejam eles abertos para o público ou mesmo no Instagram fechado, que podem estar influenciando a sua forma que pode ser influenciado pela sua forma de agir. Uhum. E aí eu queria que você contasse mais um pouquinho pra gente sobre o Museu do Isolamento, como que ele funciona, como as pessoas podem participar, por que você criou, enfim. Então, eu criei o Museu do Isolamento com duas
principais finalidades. A primeira delas é ajudar os artistas brasileiros a terem um espaço de visibilidade, uma vez que no Brasil, né, a arte ela já não é uma área tão valorizada. Então, nesse momento de isolamento social, isso acaba se enfraquecendo ainda mais. Então, quais são as ações que a gente pode ter para justamente ajudar esses artistas? Mesmo que a gente não consiga comprar o trabalho deles, apoiar eles, curtir, dar esse espaço de visibilidade para eles, é uma coisa muito importante que faz com que eles consigam se destacar no meio, né? É claro que eu não consigo abranger tudo, eu tô pegando a área das artes visuais especificamente, mas para os artistas o museu se propõe a ser uma plataforma de visibilidade e de exposição do seu trabalho. Para as pessoas que não necessariamente são artistas, mas que se interessam pelo tema artes, a plataforma ela busca ser um espaço de respiro em meio a tanta informação, em meio a tanto caos de bombardeamento de informações que a gente anda recebendo, né? Então, é claro que eu coloco artes e tudo mais que tem a ver com a questão do isolamento social e tudo mais, mas eu também coloco imagens de artistas que me enviam, que não necessariamente falam sobre pandemia, que falam sobre Covid, que falam sobre todas essas questões. Eu também tento, dar visibilidade para outros temas que, às vezes, nesse momento também podem se enfraquecer. Então, a curadoria, né, quem faz toda essa questão de análise das obras e tudo mais, está sendo eu. Tem sido muito trabalhoso para mim, porque são centenas de mensagens e ao mesmo tempo que isso me deixa muito feliz em conseguir estar ajudando todas essas pessoas. Também é um pouco angustiante, também às vezes eu preciso parar e saber diferenciar os momentos de produzir e de não produzir, porque como tem muita coisa, às vezes a gente acaba se perdendo, né? Mas se você é artista, se você está aí assistindo a live e quer colocar o seu trabalho no Museu do Isolamento, tem um link no próprio Instagram do Museu do Isolamento que te leva a um formulário que você preenche e você autoriza com que o museu exponha a sua arte no museu. Então, o museu ele justamente quer ser um museu online que vai até você, já que nesse momento a gente não consegue ir até os museus, né? Que justamente no meu Instagram, no Florindo Linhas, eu dava muitas dicas sobre exposições para a gente ir presencialmente. E como nesse momento eu não estou conseguindo, né? Porque não tem nenhum museu aberto, eu busco justamente trazer o museu para as pessoas, para elas verem as obras quando e onde elas quiserem e puderem. Acho muito interessante isso da forma que a arte liga a gente, porque eu também, o museu é o passeio que eu mais gosto de fazer, sabe? Toda exposição que tem, que é gratuita, é a coisa que eu mais gosto de fazer em museu e sempre passar isso para as pessoas nos meus stories, sabe? Ó, tá sendo uma exposição, ela é gratuita, ou é gratuita em um dia específico, fica em tal lugar. Enfim, passa todas as informações. E acho muito legal da gente pensar, porque eu gosto de arte, você gosta de arte, mas tem gente que gosta de moda, tem gente que gosta de maquiagem, tem gente que gosta de culinária. Então, de pensar no que você gosta e passar a reproduzir isso para as pessoas e buscar tanto agora na quarentena, como o Museu do Isolamento, né, que tá sendo em fase que as pessoas conseguem acessar isso, quanto depois da quarentena, sabe? Que vai existir um depois da quarentena e as pessoas também podem produzir conteúdos no seu dia a dia, nos stories, enfim, incentivando outras pessoas nessa criação de conteúdo. Eu acho que o importante que a gente possa cada vez mais notar é, o que de fato eu sou apaixonada, ou se você não tem algo que você é apaixonada, o que às vezes, o que te atrai, sabe? Quais são as coisas que você gosta e que de alguma forma você gostaria de levar de uma forma profissional, assim, né? Você gosta de moda, você gosta de artes, você gosta de comunicação, você gosta de ciências, o que você gosta, assim? E acho que uma coisa que meu pai sempre me falou e que eu levo muito levei muito quando eu tava... Porque acho que quando a gente tá na escola, na faculdade, às vezes fica muito difícil da gente entender o que a gente quer seguir pra nossa vida profissional, né? E
E aí eu acho que o meu pai me falou uma coisa quando eu estava indo prestar o vestibular, que foi muito interessante, que é: quais são os espaços que fazem você se sentir bem? Tipo, quais são os lugares que, ou rodas, não precisa ser um lugar físico, né? Mas, tipo, quais são os grupos que você se sente acolhido? Quais são os assuntos que, quando você trata, você se anima para falar? Sabe? Eu acho que investigar isso pode nos dar pistas muito interessantes daquilo que a gente pode agregar para o mundo e aquilo que a gente pode agregar para nós mesmos, assim, sabe? Então, por exemplo, eu sempre senti que o meu lugar que eu me sentia melhor no mundo era dentro dos museus. Por quê? Não sei. Eu só sinto, sabe? É uma coisa que, tipo, é um local que faz eu me sentir feliz, que quando eu vejo eu me sinto bem, que quando eu converso com pessoas que estão lá, eu sinto que me agrega. E então eu comecei a tentar explorar os caminhos dentro disso, assim, sabe? Já tenho uma resposta sobre o que eu quero ser na minha vida? Não. Mas eu acho que a gente não precisa ter, né? Eu tenho 23 anos, eu sou super nova e eu acho que a gente tá descobrindo aos poucos. A gente não precisa ter essa ansiedade de saber tudo de uma vez ou de já ser... Tipo, se hoje eu sou uma criadora de conteúdo de arte e cultura e amanhã eu achar que tem mais sentido eu ser criadora de outras coisas, por que não também me reinventar? Por que não também pensar em outras formas de produzir o meu conteúdo, de conversar com as pessoas, de estudar novas coisas? E eu acho que a arte, nesse sentido, ela tem sido muito generosa comigo. Porque eu acho que ao mesmo tempo que eu consigo tratar sobre exposições, tratar sobre uma série de aspectos que dizem respeito à música, teatro, eu também consigo desmembrar outras coisas que essa matéria pega também, né? Que é toda a questão também de filosofia, de psicologia, de outras coisas, né? Eu acho que a arte, ela permite muito a gente a ter um canal muito mais aberto do que limitado, assim, né? Então, enfim, eu sou apaixonada, né? Não tenho o que falar. Buscar pessoas acessíveis nesses momentos é importante também. Eu gosto muito de arte, apesar de, em boa parte da minha vida, ela não ter sido algo tão acessível, sabe? De uns 3 anos pra cá que eu comecei a acessar melhor a arte, em exposições, em palestras que tinham pessoas incríveis, curadoras incríveis falando sobre arte, mas também eu conheci pessoas que são super snobs nesse meio e que em alguns momentos me faziam meio achar que eu não pertencia àquilo, sabe? Total. Achar que a arte ela não deve ser feita pra mim, sabe? E muito pelo contrário, né? Eu acho que rola muito no mundo das artes, assim. Eu acho que a minha maior vontade é justamente, tipo, tentar me posicionar como o oposto disso, assim, sabe? Eu não sou especialista em arte e em todos os momentos eu tento ressaltar isso, mas eu acho que o interessante de eu não ser especialista em arte é justamente eu conseguir trazer o meu olhar de leiga para pessoas que se interessam por isso, mas que às vezes têm uma insegurança de se relacionar com isso porque acham que é coisa de especialista. E às vezes não, sabe? Às vezes a gente... Claro que existem coisas que a gente não pode tirar da nossa cabeça, existem muitas teorias e muitas coisas de história que merecem, né? Eu acho que os livros, eles merecem ser sempre lidos, a gente não pode falar nada de bobagem. Enfim, tipo, eu como produtora de conteúdo tenho uma responsabilidade em saber o que eu tô comunicando ou não. Mas eu acho que a gente também tem que, né, usando a palavra que a Vivi sempre usa, tentar hackear o sistema, né? E tentar, tipo, dentro desse sistema que a gente não concorda e que eu também, às vezes, muitas vezes não concordo também, na maior parte das vezes não concordo, tentar encontrar maneiras de dizer, tipo, não, pera lá, não é bem assim. Por que eu não posso fazer parte disso? Por que a minha visão não é válida? Sabe? Tipo, tentar encontrar nesses discursos o nosso caminho de entrada para conseguir também ser ouvido e para conseguir se posicionar. Porque eu acho que, de fato, sabe, as galerias e os museus, apesar da gente ter tido um ótimo avanço nos últimos anos em relação ao ampliamento desses espaços culturais, né, existem muitas medidas dos próprios governos, do CISEM, né, que é o sistema de museus e tudo mais, que buscam colocar ingressos
mais por preços mais acessíveis, ou então colocar dias gratuitos e tudo mais. Eu acho que às vezes não é nem essa questão. Eu acho que às vezes é a própria informação que não chega. Às vezes o próprio tom do museu, às vezes é o próprio tom da galeria, o próprio tom das instituições culturais que acabam afastando as pessoas desses espaços. E não especificamente o valor do ingresso ou o transporte para chegar. É claro que esses também podem ser aspectos que influenciam para que as pessoas não frequentem. Mas eu acho que precisa existir uma mudança de posicionamento desses espaços, e aí eu acho que entra também a necessidade das pessoas que se relacionam com isso também quererem posicionar a arte de uma forma mais aconchegante, assim, para que as pessoas, né, se sintam mais motivadas a se relacionar com essas instituições e, consequentemente, com a arte. Mas eu acho que a gente está aqui falando muito da arte de museu, da arte de galeria. Existem muitas iniciativas que são feitas em comunidades, que são feitas nas próprias ruas, no centro da cidade, que justamente são pensadas para atrair as pessoas para a arte, né? Existem muitas instituições, muitos artistas de rua que fazem trabalhos magníficos para trazer as pessoas para mais perto disso, e justamente às vezes por serem artistas de rua, por serem artistas mais populares, às vezes não conseguem todo esse como eu posso dizer, esse reconhecimento, né? Mas eu acho que tá na nossa mão a gente conseguir também repensar e se colocar mesmo, falar, não, o meu lugar é onde eu quero estar, não é onde as pessoas querem que eu esteja, sabe? Eu tô lá e eu vou ocupar e vou entender de arte, vou, enfim, correr atrás daquilo que eu quero. É tão importante a gente buscar referências acessíveis, sabe? Apesar de tudo, eu ainda continuo sendo uma garota de periferia. E às vezes eu chego em algum espaço e eu começo a falar sobre arte, tanto essa arte está dentro de uma galeria, quanto as que estão fora, que eu também gosto muito de arte de rua, as pessoas se surpreendem, sabe, com isso. Sim. Então foi graças a pessoas que me explicaram isso de uma forma mais didática que eu comecei a ter acesso a esses espaços. E eu busco isso não só na arte, mas eu busco isso para o meu posicionamento político, para entender sobre economia, para entender sobre várias outras coisas que cercam o meu dia a dia, com pessoas que sejam acessíveis. Sim, e eu acho que é muito importante esse posicionamento que você falou, que você tem, de se impor, sabe? De falar, tipo, eu sou uma menina da periferia e eu vou sim ocupar esses lugares, eu vou sim estudar sobre isso e eu vou sim falar sobre arte, você queira ou não, sabe? Tipo, não, gostaria de falar um palavrão aqui, mas não pode, né? Mas, tipo, sabe, a vida é minha e, tipo, eu vou fazer e eu vou me impor. Eu acho que a gente ter coragem de, às vezes, colocar a cara pra bater, mesmo com as pessoas olhando estranho e tudo mais, é uma coisa que pode, às vezes, potencializar tanto o nosso olhar quanto a nossa importância no meio, né? Tem uma curadora que, inclusive, ela entrou aqui na live há um tempo atrás, não sei se ela já saiu ainda ou não, que é a Carolina Laureano. E ela é uma curadora negra e ela fala também sobre a trajetória dela como mulher negra, né, dentro desse mercado, e que, enfim, tem todas as questões que não cabem a mim falar, porque não é meu lugar de fala e eu não vivi a história dela, apesar de adorar estudar sobre ela. E ela fala justamente isso, sabe, a importância também de você se colocar, de você se mostrar dentro dessa realidade, da maneira como você quer ser enxergado, da maneira como... Claro que a gente vai encontrar limitações, porque existem pessoas que vão tentar cortar e vão tentar podar a gente, mas eu acho que entender que a gente pode sim estar onde a gente quiser e tentar e ocupar os lugares sim que a gente quer, isso pode dar pra gente uma força muito maior do que a gente pode imaginar que a gente tem, assim, sabe? Não sei se eu tô sendo clara. Tá. Isso, pelo menos pra mim, sabe? Vem muito de uma cultura que eu tenho de pessoas que me motivem, sabe? De falar, você tá naquele espaço, então fala, sabe?
Sim, eu acho que dentro desse meio das artes, eu tô sendo muito feliz em encontrar tantas meninas que querem se ajudar. Eu acho que isso está sendo uma das coisas mais legais na minha visão de produtora de conteúdo, sabe? Eu acho que hoje eu recebi uma mensagem linda de uma menina que inclusive também já entrou na live, e a Luísa, e ela me mandou uma mensagem linda falando que ela, por causa do Florindo Linhas, começou a desenvolver um projeto também de arte e de cultura, e enfim, um trabalho que ela estava fazendo para antes do vestibular dela e tudo mais. E ela falou, tipo, nossa, mas eu acho que você não vai me responder. Queria muito, tipo, conversar com você, mas acho que você não sei se você vai estar acessível para mim. E eu acho que a gente se colocar acessível para as meninas, a gente dar as nossas mãos, a gente mostrar que a gente é uma só, sabe? Que, tipo, a nossa luta, apesar de ter especificidades dentro das lutas individuais, nós estamos de mãos dadas, apoiando umas às outras, eu acho que é muito forte, sabe? Então eu acho que você apoiar meninas que também estejam dispostas a conversar, que estejam dispostas a dar as mãos, que estejam dispostas a apoiar causas de outras meninas, sejam essas causas parecidas ou não com a que você defende, eu acho que é uma coisa muito válida. Exatamente, a Laura tá falando sem competição. Eu acho, né, não é... Eu acho que o futuro saudável da produção de conteúdo, principalmente para nós mulheres, é a gente dar as mãos, a gente não se ver como rivais, mas sim como aliadas, que juntas a gente pode dominar o mundo todo, né? Como as meninas do Plano de Meninas estão fazendo, que eu sempre falo de vocês. Vocês, nossa... Pra mim, vocês são uma grande inspiração de vida, assim, ver tantas meninas da periferia motivadas a, tipo, seguir seus sonhos, construir suas próprias histórias, seguir os seus próprios caminhos. Isso pra mim é muito inspirador. E assim, quando vocês me convidaram para conversar com vocês, eu fiquei muito mais lisonjeada por falar com vocês do que, enfim, por falar com pessoas que às vezes são famosas no meio e que são reconhecidas, mas conversar com você, conversar com a Kelly, conversar com essas mulheres tão inspiradoras para mim, vocês me influenciaram, né? Vocês não necessariamente tendo milhares de seguidores, você, Amanda, você, Kelly, né? Vocês me influenciaram na maneira de enxergar o mundo, de enxergar as coisas. Enfim, desabafos filosóficos aqui estou tendo nessa live. E isso é importante tanto aqui na live, né? Porque é algo que a gente consegue passar para várias outras pessoas e acaba espalhando isso pro nosso dia a dia, sabe? Acaba fazendo parte da nossa realidade. Eu uma vez fui em um seminário no MASP e eu fiquei morrendo de medo, sabe? De fazer uma pergunta e parecia ser uma pergunta idiota. E aí a curadora chegou num ponto e falou: você parece uma das perguntas mais inteligentes que eu achei, e era a minha pergunta. Ai, que maravilhoso. Então isso eu levo pra minha vida como coisas que, por algum motivo, sabe? Por eu não ter estudado arte, achando que naquele espaço eu não teria nada válido, sabe? A ser falado, eu poderia ter ficado com aquela pergunta guardada e até hoje tá aqui na minha casa sem a resposta. Sim, e eu acho que assim, no mundo das artes, eu acho que uma coisa muito legal da gente fazer, e que existe sim, é se aliar às pessoas parecidas com a gente. Então, existem uma série de movimentos, né? Existe um grupo de artistas negras que chama Trovoa, e existe vários outros grupos super interessantes que tentam se aliar e tentam se unir para hackearem esse sistema das artes e para se colocarem nisso. E dentro dos museus, dentro dessas próprias instituições culturais, existem essas pessoas, né? A diretora do MASP, que lida com as coisas das aulas, né, de história da arte e tudo mais, ela propriamente também é uma mulher negra e ela é uma mulher periférica e ela tá lá liderando aquilo. Então, às vezes,
saber que existem essas mulheres e ir atrás delas e conversar com elas e saber qual foi a trajetória delas até elas conseguirem chegar nesse lugar, até elas também conseguirem hackear esse sistema e estarem lá militando e colocando as ideias que elas gostam, acho que também é uma coisa que pode ajudar muito a gente a entrar nesse caminho, assim, sabe? E enfim, não existe pergunta burra, né? Ainda mais no mundo das artes, que é uma coisa tão complexa, né? Tipo, às vezes a gente acha que a arte é só uma coisa bonita, é só estética, e não, tem muita história, tem muita luta por trás de tudo que a gente vê, tem muita reflexão. E quando você lida com o inconsciente das pessoas, né? Quando você lida com todas essas questões que dizem respeito à filosofia das pessoas, ao modo de pensar, nunca é burro, sabe? Então, eu acho que, tipo, é claro, a gente sempre às vezes é podado com essa questão de, tipo, sei lá, achar que a gente não tá fazendo a coisa certa ou não e tal, mas, sabe, às vezes a gente pode simplesmente, sei lá, desculpa a palavra, mas ligar o foda-se e falar, tipo, ai, meu, quer saber? Vou perguntar mesmo, vou fazer mesmo. E é isso aí, e acho que à medida que você vai fazendo mais isso, você vai se soltando cada vez mais para conseguir hackear esse sistema e, enfim, tipo, entrar dentro dessa onda que a gente deseja. E pensando nisso, como que foi para você deixar seu perfil um pouco menos tóxico, sabe? Na construção dos seus conteúdos, enfim. Nossa, eu acho que eu tenho uma vantagem na minha vida, que eu nunca fui a pessoa que seguia as blogueiras. Eu não sei, eu sempre achei que aquilo me fazia mal de alguma forma, porque fazia eu me comparar e achar que a minha vida era menos do que a dos outros, e pelo amor de Deus, né, isso não é nunca verdade. E aí eu acho que justamente por eu conseguir enxergar aquilo que me fazia mal, desde o começo eu tentei colocar no meu perfil coisas que eram opostas àquilo ou que eu sabia que faziam bem pra mim, sabe? Então eu acho que, tipo, quais eram as coisas que, se eu fosse olhar o meu perfil, eu ia me interessar? Se eu fosse uma consumidora do meu próprio perfil, quais seriam as coisas que eu acho que me fariam bem? E aí eu comecei a construir o meu conteúdo pensando nisso, assim, sabe? Tipo, um conteúdo bem empático, assim. Eu comecei a querer pensar, tipo, o que pro outro poderia ser interessante, o que pro outro poderia fazer bem, o que a outra pessoa poderia olhar e falar, tipo, nossa, isso faz sentido pra mim, sabe? E aí eu acho que foi meio que tentando me colocar no lugar do outro que eu comecei a tentar construir um conteúdo não tóxico, assim. É claro que às vezes faz bem a gente colocar uma foto da gente linda, maravilhosa e fazendo nosso close lá, certo? Faz bem pra nossa autoestima, faz bem pra gente. E não tô falando que não, é claro que eu também faço. Mas acho que a gente saber que só isso, que, enfim, só colocar coisas que dizem respeito a gente, ao nosso ego, ao quanto a nossa vida é maravilhosa, ao quanto aquela vida é incrível, isso às vezes pode ser tóxico para uma outra pessoa. Então ter essa empatia de se colocar no lugar do outro e entender o que para ele pode fazer bem, o que para ele pode não fazer, eu acho que é algo muito válido. Tóxico, e eu acho que foge do nosso dia a dia, sabe? Você fica mostrando como a vida é bonita, como a vida é linda, porque não é 100% flores, sabe? Nem tudo vai ser. Isso não é verdadeiro. Isso não é verdadeiro, sabe? A gente tem que mostrar as coisas legais e o que a gente está produzindo, porque isso inspira outras pessoas, mas também mostrar as coisas ruins que aconteceram com a gente, pra mostrar que a gente também é ser humano, sabe? Essas coisas acontecem com todo mundo. Nossa, sim, total. E agora entrando também um pouco nisso, ontem mesmo eu fiz um post falando sobre essa romantização que existe, né?
em torno da vida do empreendedor, da vida da pessoa que quer começar o seu projeto. Muitas pessoas falam pra mim, tipo, nossa, mas deve ser maravilhoso começar a trabalhar com arte e falar o que você pensa e tudo mais. E, tipo, às vezes as pessoas, elas não, por não falarem sobre o lado negativo, isso às vezes acaba sendo muito tóxico tanto para o produtor de conteúdo quanto para a pessoa que consome o conteúdo, que acha que é sempre tudo mil maravilhas. E aí quando você vai tentar colocar em prática um projeto seu, você acaba se frustrando muito, sabe? Porque foi muito o que aconteceu comigo, assim. Eu falei, tipo, nossa, eu vou começar a produzir conteúdo sobre arte e cultura, eu acho que eu vou me divertir 100% do tempo, sabe? E aí eu comecei também a ter as minhas crises de ansiedade, comecei a ter problemas meus que me mostraram que não é mil maravilhas o tempo inteiro, sabe? Que você também tem que saber os limites para sua saúde mental, que você também tem que saber o momento de parar, o momento de respirar. E aí semana passada, com toda essa intensidade de informações do Museu do Isolamento que eu estava produzindo e tudo mais, eu resolvi parar um pouco Florindo Linhas, porque apesar de eu estar ganhando um monte de seguidores e tudo mais, eu falei, gente, isso não tá saudável pra mim. Se eu passar por cima de mim, isso não vai estar sendo verdadeiro comigo e também não vai estar sendo verdadeiro com as pessoas. E aí eu não postei nada semana passada, né, a não ser a programação da semana, e ontem eu justamente falei disso, sabe, dessa romantização que às vezes a gente tem de achar que é tudo mil maravilhas, que a gente só vê o lado bom, quando na verdade não é. Existem muitas questões que estão inclusas nisso, e às vezes falar sobre elas é tão importante quanto falar sobre as coisas boas, sabe, porque a gente consegue enxergar tudo aquilo que tá incluso, né? Não só as coisas boas, que isso às vezes acaba sendo tóxico pra gente. E é muito difícil da gente pensar que ninguém começa com 1 milhão de seguidores, que nenhuma postagem vai bater 1 milhão de curtidas, assim, Nossa, sim. Porque às vezes a gente vê, sabe, uma pessoa produzindo um conteúdo que você quer produzir, só que essa pessoa tem milhares e milhares de seguidores, e aí você fica se sentindo meio inútil. É muito frustrante, assim, tipo, às vezes você vê pessoas que você não necessariamente admira o conteúdo, sabe? Que tem um conteúdo tóxico, assim, tendo milhares de curtidas e de compartilhamentos e coisas. E às vezes você tem tanta pesquisa para fazer o seu trabalho, você se esforça tanto, e aí você vai lá e tem, tipo, sei lá, meio gato pingado lá que dá like nessas coisas. Mas eu acho que entender que todo mundo tem o seu processo, todo mundo tem a sua história, e ninguém nasceu sabendo, e ninguém nasceu já com o sucesso, é algo que não sei, tipo, acalenta um pouco a gente, sabe? Eu acho que conversar com pessoas que tiveram trajetórias normais, se inspirar em pessoas que tiveram trajetórias normais, assim, que sofreram e que também sofreram, quero dizer, que tipo, penaram para conseguir seus seguidores e tudo mais, eu acho que às vezes é muito mais válido do que só ficar olhando o perfil daquelas pessoas que têm zilhões de seguidores, que têm o corpo perfeito e que só falam sobre as coisas boas das vidas delas, sabe? Tipo, tem um monte de perfis legais que falam justamente sobre momentos de superação, sobre como chegaram até o lugar que estão, que às vezes são muito mais interessantes, muito mais inspiradores do que essas pessoas. Tem uma menina que eu sigo, que ela chama Cecília Campos. O Instagram dela se chama Um Sorvete na Casquinha. E ela fala muito sobre isso, assim, é muito interessante. Ela fala sobre todo o processo de influenciadora dela e como que aquilo, de uma certa forma, também influenciou não só a vida dela exposta, né, mas a vida dela com saúde, assim, sabe? E eu acho que a gente discutir essas coisas é muito importante, né? A gente saber que isso, de fato, existe, não é uma coisa só nossa ou só da Luísa, enfim, que passa por dificuldade. É uma coisa que todas as pessoas, independentemente de em que nível elas estão, de, enfim, famosas ou não, elas podem se encontrar. Sim, e pensar também que não é só
seguir pessoas que vão nos ajudar a descobrir o que a gente gosta de fazer, mas também sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde mental, sobre a nossa saúde física, sabe? Não me faz bem ficar vendo vídeos de pessoas que são 100%, sabe, que faz exercício o dia inteiro e que se alimentam bem o dia inteiro, porque não existe, sabe? Vai chegar uma hora que você vai querer, dessa quarentena, fazer um bolo de chocolate e comer, e chegar um dia que você só vai Filho de ansiedade, né? Sim, e aí vem as pessoas falando, sabe? Faça um suco detox de manhã e com uma sopinha à noite todos os dias da quarentena. E essas pessoas não são reais. Eu acho que sim, é importante também a gente pensar nessas coisas, né? Óbvio. De ter uma alimentação saudável, de cuidar da nossa saúde mental. Mas não tem dias também que tá tudo bem você querer dormir o dia inteiro e comer uma coisa, uma besteira, enfim. Exato, eu acho que tudo na vida é equilíbrio, sabe? Tipo, não tem o menor problema você comer um bolo de chocolate que você faz. Inclusive, faça isso, sabe? Faz bem pra nossa alma. Mas, tipo, eu acho que é importante a gente ter equilíbrio na vida, sabe? A gente saber a dosagem certa de usar as redes sociais, é saber usar a dosagem certa de açúcar no nosso corpo, é saber quais são os limites entre as coisas que são saudáveis ou não para nossa vida. E não é saudável para nossa saúde mental só ficar vendo pessoas que se exercitam o dia inteiro, ou ficar vendo também só pessoas que fazem doces o dia inteiro, sabe? Tipo, nenhum dos dois faz bem pra gente, assim. Eu acho que a gente precisa encontrar, tipo, pessoas e tudo mais que tenham equilíbrio. E acho que isso também é difícil para os próprios influenciadores e para os próprios produtores de conteúdo, porque, tipo, eles também ficam, às vezes, presos às coisas que para eles geram mais like. Porque, querendo ou não, isso para eles também é uma profissão, sabe? Então, eu acho que a gente também apoiar esses produtores de conteúdo quando eles estão fazendo coisas diferentes, quando eles estão, de repente, sei lá, expondo um outro lado da vida deles que não é o lado que eles sempre expõem, também pode ser uma atitude interessante para que essas pessoas também enxerguem que elas têm esse apoio quando elas quiserem falar de outros assuntos ou, tipo, mostrar esse equilíbrio, porque eu acho que equilíbrio é tudo, assim, né? Não sei. Ser compreensível também da nossa parte enquanto consumidora desses conteúdos. Entender que aquela pessoa, ela não é uma coisa só, sabe? Você fala sobre arte, mas você também consegue falar sobre várias outras coisas. Sim. Entender quando aquela pessoa sair desse eixo que ela costuma conversar com seus seguidores, enfim. Total. Eu acho que, assim, eu tenho um pé atrás com os meus conteúdos que eu não gosto de falar muito sobre outros assuntos que fogem muito. Claro que eu falo, que nem eu já falei aqui, eu falo sobre outros assuntos também, mas, tipo, uma coisa que não me faz bem é expor minha família, expor meu namorado, expor essas coisas. E eu acho que a gente também tem que, como produtor de conteúdo, né, seja micro ou seja macro influenciadores, a gente tem que entender aquilo que faz bem pra gente, né? Tipo, se não me faz bem falar sobre a minha família, sobre meu namorado nas redes sociais, porque aquilo eu não vejo sentido naquilo, mesmo que aquilo faça um mega sucesso quando eu coloco, eu tenho que respeitar a minha vontade, eu tenho que respeitar aquilo que me faz bem. Então, tipo, eu como produtora de conteúdo, eu sei que quando eu coloco alguma coisa do meu namorado, ou da minha família, ou uma foto minha, sei lá, na minha formatura da faculdade e tudo mais, é claro que essas fotos fazem mais sucesso, é claro que aquilo, tipo, tem uma visibilidade maior, mas aquilo de fato te faz bem, sabe? Então, eu acho que essa pergunta do que faz bem pra gente, ela tem que estar sempre presente, tanto no sentido de o que eu vou consumir, quanto o que eu vou dar para as pessoas consumirem. Independente delas serem grandes influenciadores ou não, sabe? E pensando nisso também, como que você faz para buscar suas referências, tanto nas redes sociais quanto fora delas? As minhas referências, você quer dizer de perfis que me inspiram? Isso. Eu acho que... O filtro que você usa.
pra buscar essas pessoas? Olha, menina, eu sou a rainha das referências, assim. Eu nem sei como que isso surgiu, mas assim, eu sempre tento procurar perfis que de alguma forma falem sobre arte. Então, tipo, é claro que falar sobre arte é uma coisa muito abrangente, mas eu, particularmente, Luísa, sempre tento seguir perfis de mulheres que falam sobre arte, que de alguma forma também tratam sobre a sua visão pessoal de mundo para construção das suas artes. Eu não sei se você conhece a Bruna Frog, ela é uma ilustradora muito legal, ela fala muito sobre questões relacionadas ao autoconhecimento, enfim, ao nosso comportamento diante de determinadas situações. Enfim, eu gosto muito. Por meio dela, eu comecei a seguir ela, eu conheço ela, ela é uma amiga minha hoje em dia, né? A gente se tornou amigas por causa do Instagram. Mas eu acho que, tipo, pegar determinadas pessoas que a gente gosta nas redes sociais e, de repente, tentar ver quais são as pessoas que essas pessoas seguem, pode ser um caminho interessante, assim, sabe? Tipo, eu tenho o Pinterest e várias pessoas, várias referências que eu encontro lá, elas são referências também de outras pessoas que eu gosto. Então, às vezes, tipo, você tentar enxergar, tipo, quais são as suas amigas que você gosta do perfil, quais são as influenciadoras que você gosta. E aí, a partir disso, sei lá, tentar entrar no perfil dessas pessoas e ver quais são as pessoas que essas pessoas se relacionam, que essas pessoas seguem, pode ser um caminho interessante para você encontrar referências bacanas para você seguir ou para você se inspirar. Mas, enfim, eu acho que, tipo, o próprio Instagram é uma ferramenta muito de referências, né? O próprio Museu do Isolamento, que eu criei há 2 semanas atrás, ele anda sendo uma ferramenta muito boa para eu descobrir novas artistas, para descobrir novas referências, para descobrir novos assuntos que as pessoas estão falando. E aí, justamente dentro disso, às vezes eu peço indicação para algumas meninas, para algumas artistas, às vezes não. Às vezes eu vou direto no próprio Instagram delas e vejo quais são as páginas que essas meninas seguem. E daí, mais uma vez, a importância da gente seguir perfis que fazem bem pra gente, né? Porque o nosso like, o nosso follow, às vezes pode chegar para uma outra pessoa. Então, se a gente inspira uma outra menina, a gente tem que também ter noção que as pessoas que a gente segue também podem aparecer para essa pessoa. E essa pessoa também pode ser impactada por esse conteúdo, assim, né? Então, não sei, eu acho que, enfim, o YouTube, o Instagram, o Pinterest, várias ferramentas dessas plataformas têm sido bem interessantes na hora de eu produzir os meus conteúdos e na hora de eu pensar as minhas referências. Sim, eu tinha até visto um post super interessante que eu queria comentar aqui, que é na quarentena ela se formou blogueirinha. E isso é muito importante para as pessoas, sabe? Que está mostrando agora receitas, que está mostrando penteados, que está mostrando o que elas estão produzindo, o que elas fazem de melhor e estão produzindo pra gente também apoiar essas pessoas, sabe? E não achar que só porque a pessoa ela tem 1 milhão de seguidores, mais uma vez voltando nisso, né? Que o penteado que ela ensina é mais bonito do que a pessoa que tem 500 seguidores no Instagram dela. Então acho que é também muito da gente pensar, sabe? Buscar essas referências acessíveis. Não, total. Eu acho que, tipo, nesse momento, mais uma vez falando, nosso like, nosso compartilhamento, ele é mais valioso do que nunca, né? Ele demonstra um apoio muito, muito grande, assim, para as pessoas que estão buscando se reinventar, que estão buscando encontrar dentro de si quais são as coisas que nelas elas podem agregar para o mundo ou podem agregar para elas mesmas, assim. Mas, mais uma vez, lembrando que a gente não deve nunca se colocar à pressão de se obrigar a produzir, de se obrigar a ser blogueirinha, de se obrigar a tá, né, nessa competição de produtividade que a gente falou no começo da live, assim. Eu acho que, tipo, é muito importante a gente tentar explorar e mais importante ainda que a gente consiga apoiar as pessoas que estão começando novos projetos, mas é muito importante a gente também entender que se a gente não tem nenhum projeto em mente, tá tudo bem.
sabe? Tipo, não precisa se desesperar. Se você não tem uma mega ideia agora, tá tudo certo. Você não precisa se noiar. Não fica, porque acho que aí entra uma questão de bloqueio criativo, assim. Tipo, quanto mais você quer ter uma ideia mega espetacular, menos você tem. Porque mais você fica se condicionando que eu preciso. Então, deixa as coisas fluírem naturalmente dentro de você, que se for pra vir, vai vir. E se não for pra vir, não tem problema, pode ser que mais pra frente venha. E eu acho que o mais importante é se respeitar. Seja no conteúdo que você consome, seja no conteúdo que você vai produzir. Se respeite o outro, porque é só com respeito que a gente consegue construir um ambiente um pouco mais confortável, um pouco mais agradável para as pessoas nesse momento de isolamento que, para muitas pessoas que estão dentro de casa, está sendo um momento bem angustiante. Inclusive para mim, tenho certeza que em muitos momentos para você também. E eu acho que a gente conseguir determinar essas barreiras e tudo mais é algo que pode ajudar a gente a ser menos tóxico com a gente e com os outros. Sim, até pensar também agora no que a gente está consumindo para quem sabe depois da quarentena ter ideias do que você vai fazer fora da sua casa, sabe? Às vezes o que a pessoa quer produzir não está ao alcance da casa dela. Sim, então ela consumindo agora os conteúdos corretos, sabe? Que façam bem para a pessoa que ela possa desbloquear, sabe? O que ela pensa em criar futuramente. Total. Eu acho que agora é um momento muito de reflexão pra gente e para alguns de justamente produção, né, como está sendo para o Museu do Isolamento, mas eu acho que mais uma vez, né, tipo, eu acho que cada um tem que ir no seu ritmo, cada um tem que ir no seu tempo e consumindo aquilo que faz bem para si, assim. Então eu acho que é esse o caminho pra gente conseguir ser mais saudáveis, mesmo nesse momento de loucura, que às vezes a nossa cabeça quer explodir de tanta coisa, né? Porque apesar da gente não estar fazendo nada, quer dizer, fazendo nada, né? Estamos fazendo um monte de coisa, mas apesar das vezes a gente ter a impressão de que a gente está parado no tempo, a nossa cabeça está a milhão, né? E entender isso, entender e respeitar isso, acho que é algo que é importante. Sim. Lu, já tô encaminhando pro final. Já deu 1 hora que a gente tá aqui conversando. Ai, que maravilhosa. Tô muito conversar com você. Então esse é o momento da gente se despedir. Queria te agradecer por ter topado conversar comigo e com o Plano. Foi muito importante. Foi um prazer. Foi muito importante ter sua fala aqui, tá bom? Espero que depois da quarentena a gente consiga sair, que você consiga fazer uma mentoria presencialmente no Plano, enfim. Com certeza. Estou muito animada para encontrar vocês e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada por hoje. Imagina, linda. Um beijo. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.